Vamos ler a questão. Determine o cosseno de x sabendo que x está entre π sobre 2 e π. E seno de x é igual a 3 sobre 5. Lembre-se de que seno de x ao quadrado mais cosseno de x ao quadrado é igual a 1. Então, no caso, ó, algumas informações a questão nos deu. Ela quer saber qual é o cosseno de x, certo? E ela te deu o quê? Ela te disse que o seno de x é igual a 3 sobre 5 e o que esse ângulo x aqui, ele vai variar entre π sobre 2 e π, ou seja, 90 graus e 180 graus. No caso, ele deu uma pequena dica para resolver essa questão. Ele falou que era para a gente usar o quê? É para lembrar de usar o seno de x ao quadrado mais cosseno de x ao quadrado igual o quê? Igual a 1. Ou seja, lembrar do fundamento do teorema fundamental da trigonometria, para que a gente vai utilizar. Iniciando a partir daqui, nós vamos ter o seguinte. Nós já sabemos quanto é o valor de seno de x, é 3 sobre 5. Então, é só substituir onde tem seno de x, muito simples. Então, vai ficar 3 sobre 5 ao quadrado. Certo? Ao quadrado, apenas substituir. E vou repetir o restante da minha fórmula. Cosseno ao quadrado de x ao quadrado igual a 1. Certo? Nós temos o quê? Vamos resolver isso aqui. 3 ao quadrado é 9. Certo? Vai ficar 9 sobre 25. Porque 5 ao quadrado é 25. Mais cosseno de x ao quadrado igual a 1. Estou só repetindo o que foi colocado na fórmula. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 9 sobre 25 e jogar para o outro lado. Então, vai ficar cosseno de x ao quadrado igual a 1 menos 9 sobre 25. Certo? Então, nós temos o quê? Nós temos o seguinte. Vamos resolver logo isso aqui, ó. Resolvendo isso aí, nós vamos ter... Vamos tirar o MC de 1 em 25, é o próprio 25. Então, vamos ter 25 dividido por 1, que dá 25, vezes 1, dá 25. Menos 25 dividido por 25, 1 vezes 9, 9. Então, nós temos o quê? Cosseno de x ao quadrado é igual a isso aqui. Aí, o que que acontece? Nós temos, então, o quê? Que cosseno de x ao quadrado vai ser igual 25 menos 9 dá 16, certo? Então, vai ficar 16 sobre 25. Logo, isso aqui não está ao quadrado, então vai passar para o outro lado. A inversa da potência é a radiciação. Então, passa colocando em raiz quadrada. Então, vai ficar cosseno de x igual a raiz de 16 sobre 25. Isso vai dar igual... Qual é a raiz de 16? 4. E qual é a raiz de 25? 5. Só que isso aqui não é uma raiz quadrada. Se eu tirar a raiz quadrada, ó, pensa assim, ó, se eu pegar a raiz quadrada de 4, é mais ou menos 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4. Mas menos 2 vezes menos 2 também é 4. Certo? Então, aqui vai ser mais ou menos 4 sobre 5. Mais ou menos 4 sobre 5. Aí, o que que acontece? Aí, a gente precisa olhar a tabelinha. Esse ângulo, ele falou que está variando de quanto? Ele está variando de 90 graus a 180. Então, vamos olhar a tabelinha. Olha aqui para mim. Nós temos o seguinte. Olhando a tabelinha de quem? Do cosseno, nós vamos ver o seguinte. O ângulo que se ele tá entre 90 e 180, isso aqui seria o primeiro quadrante, segundo quadrante. 90 e 180 é exatamente o nosso segundo quadrante. Olhando na tabelinha do cosseno do sinal, nós temos o seguinte, nós temos que o sinal do primeiro e do quarto quadrante é positivo. E o sinal do segundo e terceiro quadrante é negativo. Só que o que vamos utilizar aqui é entre 90 e 180. Então, vamos utilizar o quê? O do segundo quadrante, que é negativo. Logo, nosso cosseno
de x vai ser igual a menos 4 sobre 5. Ok? Essa será a nossa resposta. Ó, gente, 5π sobre 6 equivale ao quê? É a mesma coisa que o ângulo de 150 graus, ok? Então, o ângulo que a gente vai utilizar vai ser o ângulo de 150 graus, certo? Então, eu preciso descobrir qual é o seno do ângulo de 150 graus, ok? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, vamos traçar a nossa reta de 150 graus. Seria aproximadamente bem aqui. Seria mais ou menos isso aqui. 150 graus. 150 graus. Só que aí, existem duas maneiras de resolver essa questão. Eu sei que esse ângulo aqui é de 30 graus, né? De 150 para 180 graus, nós temos o quê? Um intervalo de 30 graus. Tá ali, não precisa mais nem eu fazer nada. Eu posso só espelhar esse no ângulo do primeiro quadrante. Que também, esse ângulo também vai ser de 30 graus, certo? Só que aí o que acontece? Então, Thalia, quer dizer que então seno de 150 é igual ao seno de 30 graus? Vamos ver. Só que antes de eu afirmar isso, eu preciso dar uma olhadinha em quem? Preciso olhar a minha tabelinha. Vou olhar minha tabelinha. Minha tabelinha de quem? Do seno. Eu vou olhar minha tabelinha do seno agora. Na minha tabelinha do seno, nós temos que o primeiro quadrante é positivo e o segundo quadrante é positivo. O terceiro e o quarto quadrante é negativo, ok? Então, se meu 150 está no segundo quadrante, então o que vai acontecer com ele? Ele vai ser o quê? Positivo. Então, seno de 150 graus vai ser igual ao seno de 30 graus, certo? Seno de 30 graus. Só que vamos relembrar. Quanto é meu seno de 30 graus? Vocês lembram quanto é o seno de 30 graus? Seno de 30 graus é 1/2. Logo, seno de 150 graus é 1/2. Então, essa daqui é o item A. O item B e o item C é da mesma forma, é só resolver. Já. Como a gente viu no exemplo anterior, na segunda questão, 5π sobre 6 é a mesma coisa que o ângulo de quê? De 150 graus, né? Então, logo, vamos encontrar esse ângulo de 150 graus aqui, ó. Seria mais ou menos isso aqui, ok? O ângulo de 150 graus seria mais ou menos isso aqui. Ok? Esse daqui seria o ângulo de 150 graus. Logo, ó, esse lado aqui, esse bicho aqui todinho, isso aqui todinho, equivale ao ângulo de 150 graus. Só que, Thalia, eu só preciso saber, para mim saber o valor do ângulo de 60 graus, eu só preciso saber qual é o correspondente dele. Ou seja, basta eu saber esse ângulo aqui, ó. Se aqui é 150 e aqui é 180, 180 para chegar em 150, faltou o quê? 30. Então, o ângulo complementar dele é 30. Se aqui é 30, então, quando eu for espelhar para o primeiro quadrante, o que vai acontecer? Esse ângulo aqui também vai ser de 30 graus. Vamos fazer isso, ó. Vamos espelhar ele para o primeiro quadrante novamente. Nós teremos o seguinte. Aí aqui seria... Então, nesse caso aqui, se esse ângulo é 30, aqui também vai ser um ângulo de quê? De 30 graus. Logo, cosseno de 150 vai ser igual a cosseno de 30. Antes da gente afirmar isso, vamos observar a nossa tabelinha dos sinais. Na tabelinha dos sinais, como nós estamos trabalhando com o cosseno, nós temos que o primeiro quadrante e o quarto quadrante vai ser o quê? Positivo.
o segundo quadrante e o terceiro quadrante vai ser o quê? Negativo. Então, como o nosso ângulo está no nosso segundo quadrante, então vai ser menos cosseno de 30 graus. Só que aí vamos relembrar. Cosseno de 30 graus é o quê? Raiz de quanto? Raiz de 2, raiz de 3 sobre 2. Só que a gente lembra, é negativo. Então, coloca um negativo aqui. Logo, cosseno de 150 graus é igual a menos raiz de 3 sobre 2. Logo, essa daqui seria o item A. O item B e o item C é da mesma forma, é só resolver, ok? Nesse caso aqui, nós temos aqui que nós vamos calcular a tangente de 210, né? Se a tangente de 210, então precisamos da reta da tangente. A reta da tangente é aquela que intercepta a minha circunferência em um ponto, certo? Ou seja, essa retazinha em vermelho ou rosa, dependendo da cor que você esteja vendo. Então, a tangente seria essa. Como a gente quer saber qual é o valor de 210, né? Então, o que é que vai acontecer? 210 vai ser mais ou menos por aqui, ó. Vai ser mais ou menos por aqui. Mais ou menos esse ângulo aqui. Vai ser mais ou menos esse daqui. Então, isso aqui seria o ângulo de 210. Ou seja, essa volta aqui, ó. Ele vem daqui até aqui, que seria o ângulo de 210, certo? Para mim saber qual é o meu ângulo de 210, eu posso só fazer isso, ó. Eu preciso só esticar esse segmento de reta. Só preciso esticar esse segmento de reta até a linha da tangente. Então, eu pego e estico o segmento de reta para eu poder descobrir. Esse ângulo aqui vai ser igual a esse ângulo aqui, oposto pelo vértice, certo? Só que então, para a gente descobrir qual é esse ângulo, basta, ó, eu sei que isso aqui é 180 graus. Então, o intervalo de 180 para 210 também é quanto? 30 graus, certo? E se esse ângulo aqui é 30, esse ângulo também vai ser 30 graus. Então, nós temos o quê? Nós temos que a tangente de 210, a tangente de 210 vai ser igual à tangente de 30. Só que a gente ainda não pode afirmar, porque não olhamos ainda a tabelinha dos sinais da tangente. Na tabelinha dos sinais da tangente, nós temos o quê? Que o primeiro quadrante e o terceiro quadrante são positivos. O segundo quadrante e o quarto quadrante são negativos, ok? Como 210 está no nosso terceiro quadrante, o que é que vai acontecer? Se ele está no terceiro quadrante, então ele é positivo. Então, nós temos o quê? Que tangente de 210 vai ser igual a tangente de 30 graus. Porque 210 está onde? No nosso terceiro quadrante. Ou seja, terceiro quadrante positivo. Então, 210 vai ser igual a tangente de 30. E a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Logo, a tangente de 210 é raiz de 3 sobre 3. E o item B é da mesma forma. Só para ajudar, o item B é a tangente de 3π sobre 4. A resposta correta é menos 1, ok? Só para lhe ajudar, para você olhar se a sua questão está realmente certa, o item B. Determine o valor da tangente de 1935 graus, ok? No caso, para me descobrir o valor dessa tangente, é só eu saber quantas voltas 1935 dá. Se uma volta é um ângulo de 360 graus, então nós temos o quê? Nós temos que dividir esse valor. Então, basta a gente dividir 1935 graus por 360, porque uma volta, né, 360...
para eu saber quantas voltas 1935 graus dá, é só eu dividir por 360. Então, nós temos 1935 graus dividido por quanto? Por 360. 360 graus. Certo? 360 dividido por 1935 dá 5. E 5 vezes 360 dá quanto? 1.800. Menos. Então, diminuindo isso aqui, nós teremos 135 graus. Certo? Sobrando. Logo, nós temos aqui, ó, que são 5 voltas dadas e o resto de 35. Ou seja, tá aqui a minha circunferência, certo? Então, quer dizer que ele deu 5 voltas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E parou no ângulo de 135 graus, certo? Parou no ângulo de 135 graus. Ok? Então, para a gente calcular, basta calcular a tangente de 135 graus, que a gente vai saber qual é a tangente de 1935 graus. Ok? Então, vamos lá. Tangente de 1935 graus é igual a tangente de 135. Só que antes disso, nós precisamos ver a tabelinha novamente dos sinais. Tabelinha da tangente. Nós temos primeiro quadrante e terceiro quadrante positivo. Segundo e quarto negativo. 135 está no segundo quadrante. Então, ele é negativo. Negativo. Então, tangente de 135 graus vai ser menos tangente de 135 graus. Ok? Então, vamos calcular quanto é a tangente de 135 graus. Tangente de 135 graus, vamos olhar aqui no gráfico. Vamos pegar aqui. 135 graus estaria aproximadamente bem aqui. Certo? Nosso ângulo seria mais ou menos aqui. 135 graus. Certo? Só que o que acontece? Nós temos o seguinte. Como a gente quer a tangente, então a gente precisa fazer a nossa tangente. Nossa linha da tangente que corta a circunferência. Ok? Que seria isso aqui. Então, nós vamos esticar essa linha. Essa linha aqui. Então, nós vamos esticar esta linha aqui até conseguirmos chegar no segmento da tangente. Ou seja, no eixo da tangente. Então, vamos fazer isso. Fazendo isso, nós temos o seguinte, ó. Nós temos exatamente essa distância. Então, nós precisamos descobrir que ângulo é esse. Só que para mim descobrir que ângulo é esse, basta eu também fazer a reflexão aqui. Certo? Logo, se isso daqui é 45, ó, daqui para cá é 45 graus. Aqui também é 45 graus. E aqui também é 45 graus. Thalia, como é que tu sabe que isso aqui é 45 graus? É só olhar, ó. Ou tu reflete do segundo quadrante para o primeiro, ou então tu estica, vai até o quarto quadrante e depois volta para o primeiro. Tanto faz. Ou então fica só daqui e faz a diferença de 180 para 135. Que dá o quê? 45 graus. Ok? Então, nós temos o quê? Como a tangente, lembra lá, tangente de 1935 graus vai ser igual a tangente de 135 graus, né? Que vai ser igual a menos a tangente de 45 graus. Só que nós temos que a tangente de 45 graus é quanto? É 1. Então, nossa resposta vai ser menos 1. Portanto, a tangente de 1935 graus vai ser igual a menos 1.
nesse caso aqui, nós temos o quê? Temos que cosseno de x mais 5m é igual a 6. O que é que ele quer saber nessa questão? Ele quer saber qual é os valores que possíveis para m, ou seja, o intervalo dos valores de m, ok? Para mim saber o intervalo do valor de m, basta eu fazer o seguinte, vamos lembrar. Qual é o intervalo do meu cosseno? Meu cosseno de x. O intervalo dele é de Q a Q. Lembrem-se que o intervalo do cosseno, ele só varia entre menos 1 e 1, certo? Logo, a variação dessa minha função aqui, ou seja, da minha equação, também vai ser esse mesmo. Só que antes de fazer isso, nós precisamos colocar em evidência essa equação. Então, se nós temos cosseno de x mais 5m igual a 6, então vai ficar, vamos botar o cosseno em evidência, cosseno de x igual a 5m menos 5m mais 6. Ou seja, peguei esse 5m, passei para o outro lado e ele ficou negativo. Agora sim eu posso utilizar essa informação. Se eu sei que cosseno de x varia entre menos 1 e 1, então menos 5m mais 6 também vai variar entre o quê? Menos 1 e 1. Então eu vou botar aqui menos 5m mais 6 varia entre quanto? Entre menos 1 e 1, certo? Só que eu preciso fazer com que esse mais 6 aqui vá embora. Então, eu vou diminuir menos 6 aqui, menos 6 aqui e menos 6 aqui. Porque mais 6 com menos 6 dá 0. Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar, vai ficar o seguinte, menos 5m mais 6, menos 6. E aqui também vai ficar 1 com menos 6, menos 1 e menos 6, certo? Então, nós teremos o seguinte, isso daqui vai dar menos 7, menor ou igual o quê? Isso aqui eu vou poder cancelar os dois. Então, vai ficar menos 5m menor ou igual a menos 7. Não, menos 5. Menos 5, ok? Agora, eu preciso que esse 5 aqui desapareça. Esse menos 5. Então, eu posso multiplicar esse menos 5 aqui por a fração negativa. Por exemplo, menos 1 sobre 5. Como assim, Thalia? Não estou entendendo. Vou fazer o seguinte. Vou precisar multiplicar esse menos 5m por menos 1 sobre 5. Por que menos 1 sobre 5? Porque menos vezes menos, mais. E 5 dividido por 5 dá 1. Então, só vai sobrar o m. Logo, nós temos o quê? Que menos 5 também será multiplicado por menos 1 sobre 5. E menos 7 também será multiplicado por menos 1 sobre 5. Logo, nós teremos um intervalo de quê? Nós teremos um intervalo de menos 7 sobre 5. No caso, positivo, porque menos vezes menos dá mais. Então, vai ficar 7 sobre 5 menor ou igual o quê? A 1. No caso aqui, posso cancelar esse com esse, que daria 1, né? E o sinal também aqui cancelando, vai ficar positivo, né? Então, vai ficar aqui m menor ou igual a 1. Porque aqui também vai ser cancelado, ó. Porque é menos 5 com menos 5. Então, aqui também vai dar 1. Certo? Então, nós temos o seguinte. Então, nós temos que a minha variação de m, portanto, m, que a gente acabou de descobrir, que m vai variar de 7 sobre 5, né? Menor ou igual a quanto? A 1.
Logo, nós teremos o seguinte, que o conjunto em que esse M pertence vai ser M pertence aos reais, tal que 7 por 5 é menor ou igual a M, que é menor ou igual a 1. Nós temos o seguinte nessa questão. Se ele quer saber a função f quando for 90 graus, então basta eu pegar essa função f, que é essa, e substituir meu valor de x por 90 graus. Então, nós temos que seno de 4, né? Onde tinha x, eu vou colocar o quê? Π sobre 2. Então, vai ficar π sobre 2, né? Só que o que vai acontecer? Nós vamos ter o quê? Seno de 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 é quanto? 2, né? Então, vai ficar o quê? Aqui vai ficar 2π, certo? Então, seno de 2π vai ser igual a quanto? Seno de 2π vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 0. Ok? Então, minha função f de quando π for igual a 2 vai ser igual a 0. Agora, fazendo na função g, nós temos o seguinte. G é o seguinte, ele te disse que ele quer em g quando o x for igual a 180 graus, ou seja, π. Então, vamos utilizar essa função agora. Só substituir. Então, eu vou repetir. 1 menos cosseno de x. Só que x é quanto que ele te disse? π. Então, bota π. Só que π é a mesma coisa que 180 graus, né? Então, vai ficar 1 menos cosseno de π. Vamos lembrar, meu povo. Cosseno de π. Thalia, quanto é o cosseno de π? Thalia, eu não lembro quanto é o cosseno de π. O que é que eu vou fazer? Eu vou lembrar da função π, da função cosseno. Lembrando da função cosseno, eu posso fazer o seguinte, ó. Então, vamos descobrir. Thalia, eu não lembro como é o cosseno de 180 graus. Então, vamos lembrar da função, né? Vamos lembrar do gráfico da função cosseno. O gráfico da função cosseno, eu sei que ele varia de menos 1 a 1, né? Então, e o gráfico da função, eu sei que ele inicia de quem? Ele inicia do ponto 1, aí ele faz isso aqui, ó. Ele faz exatamente esse movimento aqui, né? Exatamente esse movimento. Em que esse ponto aqui é o ângulo 0. Esse ponto aqui é o ângulo π sobre 2. Esse ponto aqui é o ângulo π. Esse ponto aqui é o ângulo 3π sobre 2. E esse ponto aqui é o ângulo 2π, né? 2π. Então, nós temos aqui, vamos olhar. Então, quanto é que é meu ângulo o meu cosseno de π? Vai ser quanto? Menos 1. Então, o cosseno de π é menos 1. Então, vou e transfiro, ó. Cosseno de π é menos 1. Se cosseno de π é menos 1, então nós temos o quê? Novamente, temos 1 mais 1. Por quê? Porque menos vezes menos é mais. Então, vai ficar 1 mais 1 igual a 2. Ok? Então, nós temos que a função g, quando for de π, vai ser igual a 2. Então, nós temos aqui, esse ponto aqui, vamos lá, vamos encontrar que ponto é esse. É só eu identificar no plano X. Lembra lá do planinho X. No meu X, como o ponto não estava em cima do meu eixo X, então meu X é 0, certo? E meu f de x, meu y, que é igual ao meu f de x, ele vai ser igual a quanto? Ele vai ser igual a 1. Ok? Então, nós vamos utilizar esse primeiro ponto para resolver essa questão. Porque ele quer apenas descobrir qual é o valor de A e qual é o valor de B. Então, vamos lá. Nós temos o seguinte. Vamos pegar aqui. F de x é igual a A mais B
vezes seno de x. Ok? Então, nós temos o seguinte. Quanto é meu A? Meu A, eu não sei ainda quanto é meu A. Mas eu sei quanto é meu f de x. Porque meu f de x é exatamente aquele valor que está aqui no segundo quadrante desse ponto, que é 1. Então, f de x vai ser igual a 1. Como assim, Thalia? Não entendi. É isso aqui, ó, gente. Isso aqui é a mesma coisa que x por f de x. Certo? Então, f de x, ó, é igual a 1. E x, onde tiver x, eu coloco 0. Então, vai ficar mais b vezes seno de 0. Mas quanto é seno de 0? Seno de 0 é 0, que a gente já viu lá no gráfico. Ah, Thalia, eu não lembro do gráfico. Pois vamos lembrar aqui do gráfico do seno. Vamos lembrar do gráfico do seno. Lembrando do gráfico do seno, o gráfico do seno é mais ou menos isso aqui, ó. Gráfico do seno. Nós temos aqui 1 e menos 1. Menos 1, quer dizer. A variação do seno, ele inicia do 0, ou seja, daqui, dá uma volta, desce e sobe de novo, né? Com aqueles antigos pontos. O ângulo de 0 graus, ângulo de π sobre 2, ângulo de π. Aí aqui já seria o qual ângulo? 3π sobre 2 e aqui 2π. Ok? Ou seja, 0 graus, 90 graus, 180, 270 e 360 graus. Então, Thalia, quanto é meu ângulo de meu seno? Isso aqui é a função seno, lembra lá? É a função seno. Então, Thalia, quanto é meu seno de 0? Meu seno de 0 é 0, porque ele está bem aqui em cima desse ponto de 0, ó. Tá na linha do 0 do x, ó, do eixo x. Então, meu seno de 0 é 0. Então, nós temos o que aqui? Nós temos que isso daqui, se isso daqui é 0, então nós temos b vezes 0, mais a igual a 1. Então, o que é que nós temos? B vezes 0 vai dar 0, certo? Então, sobra só o quê? A igual a 1. Então, a primeira coisa que a gente tem aí é que A é igual a 1, certo? Aqui agora a gente pode pegar um outro ponto. Então, vamos olhar aqui no gráfico de novo. Vamos escolher um segundo ponto para ser resolvido. Vamos pegar esse ponto aqui, ó, menos 1 e nós sabemos se aqui é 2π, então aqui só pode ser π sobre 2. Meu ângulo, π sobre 2. Então, nós temos que ponto aqui? Nós temos o seguinte ponto. Nós temos o ponto π, em que x é π sobre 2, ou seja, meu ângulo é π sobre 2 por menos 1. Ou seja, nós temos o seguinte. Meu f de x vai ser agora menos 1, ok? Meu f de x, ó, vou botar a fórmula todinha aqui. F de x, tira o dedo. F de x é igual ao quê? A A mais B vezes seno de x, não é isso? Vou botar uma reta aqui para separar as informações, para a gente poder ver. Então, nós temos o seguinte. Nós acabamos de ver que f de x é isso aqui, ó. F de x é esse menos 1, certo? Então, f de x vai ser igual a menos 1. Só que onde tiver x, eu coloco quanto? Onde tiver x, eu coloco quanto? π sobre 2. Então, nós temos A, meu A, nós temos A, mais B, vezes seno de π sobre 2. Seno de π sobre 2, ok? Então, nós vamos ter o seguinte, ó. Vamos repetir o menos 1 e vamos substituir nosso A por quanto? Que a gente descobriu que A era igual a 1. A igual a 1. Mais B vezes seno de π sobre 2. Vamos olhar novamente a nosso gráficozinho. Seno de π sobre 2 está exatamente aqui, ou seja, seno de π sobre 2 é 1. Então, meu seno é igual a 1. Se seno de π sobre 2 é igual a 1, então eu vou repetir meu 1 aqui. Então, nós temos o quê? Menos 1 igual a 1 mais b. Então, continuando aqui a operação. Nós tínhamos o quê? Paramos que 1. Aqui, ó. Paramos aqui, ó. Paramos aqui que 1 mais b. Nós paramos bem aqui, certo? Então, nós temos o seguinte. Passando esse menos 1 para esse 1
Pro outro lado, como menos 1, nós teremos que 1 vai ser igual a menos 1 igual a B. Logo, nosso B vai ser menos 1 com menos 1, que vai ser menos 2, igual a B. Portanto, B vai ser menos 2. Portanto, B vai ser menos 2 e A vai ser igual a 1. Olhando o item correto, nós temos que B igual a menos 2 e A igual a 1 é o item D. D de dado. Da questão 8.